Fala, mochileiros! Hoje o programa mais que especial. Tá aqui no Mochila Nerd, um fenômeno, um ícone, e que vai daqui a pouco. Ele pode se apresentar dando uma dica, né? Se apresentando como algum personagem. Eu acho muito justo, 100% apoio. Mas antes disso, falar também que o programa é especial, porque temos parceiros incríveis. Como vocês estão vendo aqui na mesa, o Outback do Shopping Rio Mar entrou como um grande parceiro desse podcast. Então, ó, tá aqui, ó, cheio de molho. Tá com caixas misteriosas. Tá aqui R$ 2 ou um presente misterioso? Tá aqui do Outback. Então, ó, vai lá, fala que veio pelo Mochila Nerd, que você vai ganhar ou uma sobremesa ou um aperitivo, uma Blue Rings. Então, tá aqui, ó, pãozinho, molho e tudo mais. E agradecer aos amigos do Kindart Studio, né? Estão aqui, ó, com o nosso querido Zoro, mais uma vez, apoiando o nosso programa. Então, Hércules, eu queria que nosso convidado falasse uma frase icônica, uma saudação aos mochileiros. Quem é você, convidado? Olá, mochileiros. Eu acho que vocês devem se comportar muito bem. Loucura, loucura. Senhoras e senhores, o pessoal que está aqui no estúdio, uma salva de palmas para o ícone Tuda Ribeiro. E aí? Obrigado. Salve, salve, mochileiros! Interrompendo rapidamente aqui o podcast. Já já vocês vão continuar a ver esse papo incrível com o Duda Ribeiro. Mas vocês já puderam perceber que as duas câmeras laterais, a qualidade não tá tão legal. Eu garanto a vocês, a gente fez uma edição impecável. E na hora da gravação, tudo estava sensacional. Eu mesmo acompanhei junto com toda a equipe, então não tinha nenhum erro. Só que na hora, a tecnologia vem tanto para nos ajudar, como também atrapalhar. Não sei o que foi que houve, que a qualidade das duas câmeras laterais foi para o espaço. Mas a gente caprichou muito na edição, então a gente colocou vários momentos ali, frames, né, das dublagens do querido Duda Ribeiro. E o programa está muito, muito divertido. Ó, garanto a vocês que até agora é um dos mais divertidos que a gente gravou. Então confere, vão lá, deixem seus comentários, é muito importante para a gente. E esse é o recado. Com a dubladora Karina Eiras, vocês vão ver, a qualidade está sensacional. Conto muito com o apoio de vocês. Divulguem também o vídeo. E é isso. Tamo junto sempre. Valeu! Tenho que dizer que, cara, um ícone, né? Total, pô. 30 anos de carreira, quantos anos? 33. Olha aí. 33. E foi muito legal, Dudu, que quando a gente anunciou que você viria, aí tem Hércules e Marcelo, que são fãs, assim, de animes, aí, Sim. e o Rock Show, O Hakusho. né? Aí falaram também do One Piece, até com o botãozinho do One Piece. Olha aí. Ah, tem vários. E não vou mentir que eu tô aqui com vários também, tô com o Groot, Groot, Arqueiro Verde, Arqueiro Verde. e esse aqui. Esse aí O é o raiozinho do Flash. Power Ranger. Do Power Ranger. É isso mesmo. Power Ranger vermelho. Eu era o Rock do É, Power Ranger, tá o Batmanzinho ali, E o cara. E Batmanzinho. o Homem de Ferro, onde entra nisso? É, porque... Marco Ribeiro. Marco Não, só porque eu Ribeiro, sou primo. Um beijo para o nosso querido amigo Marco Ribeiro. Beijo, Marquinhos. Então, e teve Duda que ficou assim, nossa, Duda dizendo que, pô, Oliver Queen e tal, né? Então, assim, eu, pelo Batman, atinge muita gente, né, Duda? É tipo, Sim. sua voz tá marcada em várias gerações, como falou, Mais de um 33 nicho anos, também, né? e esse quer dizer, vários nichos, anime, DC, quadrinhos, tudo isso que acaba virando animações. Pô, eu sou fãzaço da animação do Batman. Por que é que você não está rindo? Porque eu já ouvi isso. E não foi engraçado da primeira vez. E que você dubla apenas há 19 anos? 19 anos está fazendo agora. Muito louco isso, né? Eu acho sempre engraçado, assim, quando vejo gente, assim, falando, pô, você marcou minha infância. Primeiro, significa dizer que eu tô velho. A primeira constatação que vem. E depois você ter a oportunidade de marcar vidas, assim, né? É muito bom isso, é muito bacana isso, saber que você de alguma forma contribuiu para a construção de alguém, marcou. Hoje eu vejo meu filho, por exemplo, antes de ir para o colégio, vendo os desenhos dele lá, tal, ele estuda à tarde, e eu percebo que de alguma forma eu fiz parte disso e estou fazendo na vida de alguém. É muito. Nunca pensei em fazer isso. E você fez parte, né, como o Arthur falou, de várias gerações, assim, pessoas por diferentes nichos, mas é bacana dizer que foi muito curioso quando a gente tá falando, ontem tava eu, Arthur e nossa Duda,
falando lá e eu disse, não, porque o pessoal não sabia que você dubla as branquelas. Aí ele, como assim não? Como assim não? Eu não entendo. Como é que alguém não lembra que eu dublo as branquelas? Pois é, Fez 20 anos a dublagem. Né? exato. Isso não é uma bolsa, isso é uma Prada. Poxa, moça, era só uma bolsa. Não é só uma bolsa. É uma Prada. Você nunca lembrou disso, por favor? Sou eu. E marcou Eu, uma Elisa, geração muito, né? 20 marcou. anos até hoje. Dizendo né? agora, nesse ano, que vão lançar o segundo, feito no Brasil. Não sei se isso procede, mas tô doido que sim. Não, é porque realmente o elenco, eles têm uma noção que esse filme é muito popular aqui. Sim. Então, realmente, eu não duvidaria que eles tentassem trazer pelo menos alguma cena por aqui. Pelo menos o Terry Crews, né? Que Teve aqui recentemente. Exato. Sim. Muito. E é isso, é exatamente isso, né? A gente faz, como você falou, 20 anos 20 anos. a dublagem das branquelas, 19 anos da do Batman. Aí a gente fala de outros personagens, como o Oliver Queen, foram Oliver 8 Queen. temporadas, né? 8 temporadas. Então, são personagens que Sim, marcou ali marcam. muito tempo. Meu né? nome é Oliver Queen. Durante 5 anos eu estive preso numa ilha e voltei para Recife com um único objetivo: salvar minha cidade. Você falhou com esta cidade. Aí, gente, merece uma hora de palmas. Duda tava São só 8 esperando anos, dizer, cara. você falhou com essa cidade. Acho que era pra ela, mas tava esperando. Com esta cidade. Manda para os políticos. Muito bom. Hércules, que é fã de anime, já ficou mega empolgado com o Total. Frank, né? Tanto pelo Frank quanto pelo Kurama também, né? Que foi um dos primeiros animes que de fato eu assisti tem muito tempo. Então, E eu tava até conversando também, antes do podcast, que Yu Yu Hakusho, ele foi um dos, não só animes, na verdade, eu diria que da história da dublagem foi uma das que mais incorporou brasilidade. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. a gente conversava sobre isso. Exatamente. Se você, eu juro, é fácil você ir, por exemplo, no YouTube e botar compilados de frases tipicamente brasileiras em Yu Yu Hakusho. É incrível. Sensacional. Como foi exatamente essa conversa e esse tom que vocês decidiram Sim. definir? Assim, primeira coisa, a gente já não gravava junto na época. Ah, Houve era? uma fase da dublagem que a gente gravava junto. Então eu tenho muita saudade dessa época, porque foi trabalhando junto que eu aprendi com os grandes, de fato. Sim. Entende? A galera que veio antes de mim e que super me ensinou. Na época do Yu Yu, a gente já não gravava junto. E eu fiquei assim, meio, não vou dizer frustrado, mas o meu personagem era mais comportadinho. Era mais entendeu? reservadozinho. O Kurama sempre foi mais comportadinho. Eu acho que isso muito é da direção do Marco Ribeiro e da galera que assim, só tem maluco no elenco e que começou a pirar na batata assim, colocar um monte de cacos e tudo mais, e situações do brasileiro, especificamente talvez do carioca e tudo mais. E eles assim, perderam meio que o freio. Assim. meio que o freio. Assim. Acho que em algum momento a gente pensou, gente, vai dar prisão. A gente adorou. Mas assim, não há como não dizer que é um marco na história da Totalmente. dublagem do Brasil, cara. O Yu, eu acho que é um marco, assim, por causa dessa coisa muito informal que a gente assumiu. Principalmente eles, porque o Kurama era mais quietinho. Falando em personagem quietinho, teve outro personagem que, diga-se de passagem, eu vim com a camisa em homenagem a ele. Que eu vou dizer. Quando você não quiser mais essa camisa, me dá. Eu vou dizer. Eu quando vi, eu disse, pô, é raro no site e tal, não é possível. Ele dubla o Groot, gente. O Groot, do universo Marvel. O Groot. E assim, monossilábico, eu sou Groot, e como Mas é? com várias intenções. É isso que eu ia falar. Mas Quando ele quer passar a perguntar, intenção, né? ele diz: eu sou Groot. Eu sou Groot, ele quer afirmar. Ou então quando ele é pequenininho, eu sou Groot. Ou então quando ele é adolescente, eu sou... Não, aí não, calma.
eu sou Groot! Aí adolescente, eu sou Groot, quando é adulto. Ah, mas então, é isso que eu ia dizer. Mesmo sendo monossilábico tanto quanto nosso amigo Hércules, mas. Mas a gente fala pra caramba, pô. A gente falou pra caramba no É almoço. porque tem apelidos, entendeu? Quando Tem eu esse monossilábico ele. É o monossilábico, eu sou o velho que já ama me chamar de Você é velho. É. reclama mesmo, São- quando começar a falar sem parar, Mas é exatamente essa a pergunta, assim, porque no universo Marvel a gente vê, eu acho, pelo menos, do Guardiões da Galáxia, assim, desculpem os outros dubladores, mas é o personagem que eu mais curto. O Groot, é? O Groot. Que legal. Porque eu acho que o Groot passa aquela mensagem, né, de proteção no primeiro filme, né, que ele realmente se sacrifica pela Se equipe, sacrifica né? sempre. Na segunda mesmo, ele sendo adolescente, mas está ajudando ali o Thor, na questão de cortar o Sim, braço para sim. virar o Stormbreaker, né? O Stormbreaker, o machado do Thor. Então, assim, o Rompe Tormentas. Então, ele sempre tem, Sim. né, objetivos ali muito de se doar Sim, a outras é uma pessoas, marca né? dele. Eu acho sensacional o Groot. É por isso que essa questão da entonação, porque você vê ele ali gritando, É. ele falando, ele não tem só como Não. você falou, um A, um B. Você eu- é um A, é Sim. um B. Eu me lembro que uma vez há pouco tempo eu estava num evento em Minas, acho que não tem tanto pouco tempo assim. Eu estava em Minas e alguém perguntou, pô, levantou a mão assim na galera, grande, né, e tal, no evento. Aí levantou a mão, falei, não, pode falar e tal. Ele, é verdade que você ganha para falar eu sou o Groot? Eu falei, ô seu cabra, você acha que eu devia fazer de graça, é? Então, assim, porque Sem noção, né, o cara desse, pelo amor de Deus. apesar de falar só essa frase eu sou Groot em tudo que é filme, sempre tem um contexto, né? Sim. Sempre tem uma situação, sempre Total. tem algo inserido, né? Então, assim, não é tão fácil quanto parece. Pois é, principalmente falando de um personagem que todo mundo ama. Porque Sim. o Groot, eu lembro que quando lançaram tinha boneco. Cara, do quando Groot. ele é pequenininho, acho que é lindo, é fantástico. Lembra não? Tinha aqueles jarrinhos do Groot. Sim. Aí Eu todo tenho mundo alguns em comprava, casa. né? Pô. Cara, se quiser pode me dar presente. eu posso estar equivocado em questão de datas, mas o Groot criança veio antes do Baby Yoda, não foi? Veio antes do Baby Yoda. Então foi o que Era iniciou febre, essa foi leva febre. dessas pequenas criaturas como Foi o mascote. Groot? Foi o Será? Groot. É? Foi o Groot. Ah, não faço E, ideia. e ele, né, já nessa fase, fortão agora, pô, eu acho legal pra caramba. Pô, eu acho Cara, é muito legal. massa. Quem faz no original é o Vin Diesel, né? Quem fez no original foi Que o Vin você já Diesel. dublou várias vezes Que eu também, já né? dublei antes do Jorge Lucas, na verdade, que faz muito bem, mas fiz uns filmes muito lá atrás e tudo mais. E aqui fui eu que peguei pra fazer. Muito legal. Prazerzaço, cara. Alegria Sensacional. total. E você tá na Marvel como herói e como vilão. Porque não podemos deixar de falar Sim. do seu personagem Shocker, ou aqui no Brasil, Electro, né, por Jamie O Foxx, Jamie Foxx. que deu uma repaginada, veio totalmente Sim. diferente agora nesse novo universo Aranha. Sim. É, total. É, muita alegria de fazer um desafio, né? Porque é um senhor ator, né? O Jamie Foxx é um senhor ator. Eu dublei ele também em outros filmes. Quem mais fez, inclusive, foi Marco O Marco Ribeiro, Ribeiro. meu primo. Marquinhos fez mais do que eu, acredito que sim. Mas eu fiz num filme chamado O Reino também, Sim. né? Muito bacana. E ele fazendo o Electro, cara, show, né? É um espetáculo à parte. Eu não conheço tantos dubladores, eu acho que Felipe Maia seria um deles, e você, que está no universo Marvel com dois personagens distintos. É, Né? Porque Felipe Maia dubla o Demolidor, herói, sim, e dublou o Mistério, vilão, sim. que também é do universo do Homem-Aranha. E Sim. você dublou o Eletro, vilão também, universo do Foi um Homem-Aranha. Né? presentaço, né? Foi Legal. um teste que eu fiz e tudo mais, e escolheram. É mais um teste daquele que a gente olha e fala assim, vou ganhar. Já tem gente que faz, não faz sentido eu fazer teste para esse cara. Imagina que outro dia, há um tempo atrás, me botaram para fazer teste pro Robert Downey Jr., que faz Homem de Ferro. Eu falei, gente, que sentido faz isso? É o Marquito, não, pediram e tudo mais. Aí eu fiz, mas assim, pelo amor de Deus, que eu perca. Para que o Marco faça. Chegou na hora. Para que o Marco Muito faça. bom, muito bom, muito bom. E assim, pô, tem que falar de vilão. Então vamos falar de Vamos vilão. falar dos malvados, que eu adoro fazer. Sério? Adoro.
É mesmo? Mais do que Não, herói? Adoro. Eu imagino Não que deve sei ser se- muito mais divertido, né? É, Porque, tipo, sempre costuma ser vilões muito distantes da personalidade da gente, né? Sim. Eu acho que vilão é sempre mais desafiador. Eu tenho essa coisa. Tem sempre o sarcasmo no meio, tem sempre umas coisas assim que eu curto muito fazer. Eu acho sempre mais desafiador. Quanto mais desafiador, mais eu acho legal. Os mais maluquinhos, tipo, sei lá, Batman Lego, mais maluquinho dos Batman. Ah, você tá chamando o Batman Lego de vilão? Fala isso não, Não, meu não, eu só coração tô agora. comparando, Assim. eu só tô comparando as dificuldades, entende? Não tô Tô chamando de vilão. Tô brincando. Assim, quanto mais maluquinho, quanto mais fora da caixinha, eu acho mais bacana de fazer. Tá vendo que eu tô deixando o Batman Lego por Eu último, tô né? vendo, eu tô te Porque eu vendo. só quero falar de Batman por último. Eu tô te olhando. Mas tem um vilão que, entrando nesse universo DC, você faz um vilão, que é o vilão Arraia Negra, do A Aquaman, Raia Negra. né? Que, A tipo, Raia Negra. eu não vou dizer, eu sei que salvou o filme, porque o Você primeiro... acha? Não, o primeiro Aquaman foi muito bom. É isso que eu tô dizendo, porque o primeiro Aquaman é bem E legal, detalhe, né? eu tenho uma coisa pra falar sobre o Aquaman. Tem uma guerra com o Jason Momoa, Que é brilhantemente feito pelo Francisco Júnior. Francisco Júnior, meu amigo. Beijo, Francisco. Mas eu havia dublado ele no Conan, Eita. na refilmagem do Conan, no Aham. remake do Conan. O Bárbaro, que originalmente foi feito pelo Schwarzenegger e depois foi feito por ele. E eu fiz do Aquaman os trailers para cinema. Bruno Momoa? Como E- Momoa? do Aquaman. Jason Momoa. Jason Momoa. E eu pensei que fosse fazer o filme. Eu falei, cara, vou fazer o filme, tô fazendo os trailers. Aí depois veio o resultado e ficou o Francisco Júnior. Que quando ficou o Francisco Júnior, eu mandei mensagem pro amigo, ele sabe disso. Claro, mandei mensagem, falei, mano, arrebenta, você foi o escolhido, vai fazer muito bem e tudo mais, que é um cara que eu tenho o maior carinho, né, e tudo mais. Mas eu pensei mesmo que eu fosse fazer o Aquaman. Aí entrou, já tinha, obviamente, o vilão, a Raia Negra, que eu fiz em outras produções também. Fez os dois filmes, né? Fiz os inclusive. 2 filmes. Exato. né, E se e outras manter coisas. essa leva, vai vir aí ele já na Marvel, né? Ele já tem uma série programada. O Arraia? O ator que faz o Arraia É Negra. mesmo? Eu não sabia disso. Tem uma série já programada com ele. É mesmo? Depois olhem lá no canal que tem um vídeo falando sobre esses as... caras sabem de de tudo. Sabe? E no Arraia Negra é vilão. De fato, Vilão, é vilão. Mas tem um vilão que não é bem um vilão, é um anti-herói que tá bombando, que todo Já mundo sei quem é. ama, que todo mundo sei quem é, curte, que é o Peacemaker, né? Peacemaker. Já fizemos a primeira temporada. Já fiz o trailer para a segunda temporada de Pacificador. Daqui a pouco vai estar bombando. Muito louco, né? Muito Eu louco. acho mó barato quando ele falou mal do Batman. Os caras dizem que é herói, não sei o que, prende. Meu irmão, herói tem que matar, não sei o que. Sabe por que eu não tenho um monte de supervilões? Por quê? Porque todos eles estão mortos e enterrados. Viu só? O Batman não mata ninguém. Porque ele é um otário. Ele é um ser obscuro da noite. Ele é um babaca. Que luta com assassinos vestidos de palhaço e joga eles na prisão pra poderem escapar de lá e matarem mais gente. Fala pro pai, né? Ele fala pro pai. Ele falando pro pai, pô, o cara é herói, o Batman diz que é herói, sabe, prende o cara, mata, meu irmão, mata. Eu acho muito bom. que esse é um ponto muito bom, por exemplo, de você ver nessas adaptações como Peacemaker, por exemplo, é que houve uma época que o pessoal tava falando sobre o gênero de heróis de quadrinhos tá um Sim. pouquinho desgastado. E não tá. Peacemaker Não, tá aí, não provando tá exatamente o nada. oposto. The Boys, a mesma The coisa. Boys, a mesma coisa, eu faço leitinho, né? Exatamente. Então, Eu você faço vê- leitinho. Sabia que eu faço leitinho, Xará? Sabia não? Sou eu que faço leitinho, pô. Que é maravilhoso, né? Nada aí, Que é maravilhoso, você não é A maravilhoso. ação dela é maravilhosa. E ela tá atrasada, porque ela me traz aqui e diz que não sabe o que eu faço. Nosso produtor tá chorando aqui. Como assim? Calma aí, Eu tô Marcelo, trazendo do calma aí. BNB. Só não sei o que ele faz, mas tô trazendo. Muito bom, Mas muito bom. aí, realmente você nota que o gênero em si, ele não tá desgastado. Nada. É só a abordagem que o pessoal tava fazendo repetidas vezes. Quando Sim. chegou exatamente Peacemaker, quebrando isso daí, a Quebrando gente mega geral. abraçou a série, porque, tipo, o
personagem ele é diferente, ele é um anti-herói. Anti-herói. Ele total. ataca, por exemplo, personagens que a gente ama, como o Batman, por exemplo. Então, ele tem todo um senso de humor, ele tem um próprio código moral dele. E a Que não própria... tem código moral. Exatamente. Não, mas é que tá. Pra cabeça dele, até faz sentido, entende? Só no cabeça do E doidinho. tem também aquele toque James Gunn, né? Mas Sabe ali lidar. é como eu tava falando, é o primeiro filme, primeiro trabalho de James Gunn De direção. de direção. É incrível. Eu acho que Peacemaker, né, sim, é mostrar realmente que James Gunn vem chutando Chegando, a porta, né? Tipo, Tipo assim, não me vem colocar barreira, bonitinho, não. que não é isso. E, pô, Peacemaker, que é um personagem que você vê, é tão difícil encontrar um quadrinho do Peacemaker, a gente rodou aqui pra colocar, não tinha, mas Aliás, colocamos aí o Batman, o aliás. Arqueiro Verde, Aliás. One Piece. Mas é isso, eu acho que, pô, foi muito assertivo nisso, cara. Total. Porque você vem de 8 temporadas de um herói que é amado. Oliver Queen deixou uma geração que é um legado. É boa a série, A né? série é bicho? muito boa. boa. É boa. Iniciou o Os universo crossovers estendido, são né? muito bons. Exato, os crossovers bom. são incríveis. Aí você sai desse herói, que é amado por muitos, que todo mundo ainda quer a volta desse herói. É mesmo, né? Todo mundo Total. quer. Tanto é que já fizeram abaixo assinado, porque se tiver o Arqueiro Verde no filme do James Gunn, alguma coisa que seja o mesmo ator, assim como o próprio ator do Flash também. Que quem São faz ótimos. é O ator Alexandre do- Drummond, né? Alexandre Drummond, meu Drummond. amigo. Querido Alexandre Drummond. Então, assim, o pessoal É. quer eles de volta. E eu acho Sim. que, pô, isso super encaixaria, né? Cabe muito, pô, especialmente com a questão, o recurso narrativo do multiverso abraça muito fácil Sim. esses personagens e esses atores se eles quiserem, né? Sim. Sim. E eu queria saber justamente isso, Duda, porque você vem de Oliver Queen, 8 temporadas, um herói que teve altos e baixos, que tem um pouco do Batman, você tem muito disso, assim, Tem um pouco personagens, do né? Batman. Tem um Que pouco são do Batman. ricos, órfãos, É. e viram heróis. Tem um tem- pouco do Batman. Tirando o ali. Peacemaker, viu? O Peacemaker. É engraçado, porque quando eu comecei a fazer o Oliver Queen, eu acho que não foi nem teste, eu acho que foi escalação direta Legal. da querida Gabriela Bicalho, minha amiga Uhum. querida, né? Por quem eu tenho paixão. E ela me escalou para fazer, e a dublagem é curiosa, porque ela deixa você em alguns nichos. Por exemplo, eu sou muito lembrado hoje para fazer os caras pesadões. Os caras, sabe, negão pesado, malandro, bandido, não sei o quê. Eu sou muito lembrado para esses caras. Tanto é que eu tô entrando nos estúdios e dizendo assim, qual é o negão que eu dublo? Normalmente é o negão. Tipo, nosso amigo que tá aqui. Eu sou a voz dele. Eu sou a voz dele. É o negão. Negão grande. Qual é o negão que eu tô dublo? Aí vem o Oliver Queen, branquinho. Carcaça também, né? Carcaça. Mas assim, de olho verde e tudo mais. Eu falei, é um branco. É um branco. Então, assim, foi muito novo. Foi muito, assim, descobridor para mim voltar a fazer um herói branco e tudo mais, entende? Por 8 temporadas. Por 8 temporadas. E que todo mundo ama. Que todo mundo ama. Pois é. Meu filho, minha filha veio e fala, cara, que série maravilhosa. E tem coroas que eu olho e falo, por exemplo, Leonardo José. Vocês lembram do Leonardo José? O Wiki de Fênix. Que fez o... É o Wiki de Fênix. Sim, sim. Wiki de Fênix. Cara, e ele dizia, garoto, adoro você fazendo aquilo e tudo mais. Ele era fã do Oliver Queen. Muito E bom. partiu, né? Faleceu e tudo mais. Muito louco. Deu muito certo por Mas 8 então, temporadas. é isso que me pega, porque você tá 8 temporadas como o Oliver Sim. Queen e sai agora para um Peacemaker, que não é também um... Sim. Né? Bem grandão. Mas é um cara que muda muito. Como é que é a virada dessa chave, Duda? Cara, Sair de um herói, aí você já um tudo bem, anti-herói. ir para um anti-herói e depois ir para um vilão e ter esse universo, a gente até tava É o conversando trabalho de ontem. ator, né? Então, a gente estava conversando ontem no off, até você participou da Supergirl, dizendo, vai encontrar esse rolê, vai encontrar Lembrar ele. disso aí. Eu participei da Supergirl, fazendo o namorado da Supergirl. Isso. E depois o namorado da Supergirl, Sim, que eu conta. dublava, encontrou com o Oliver Queen. Significa dizer que eu falei comigo mesmo, briguei comigo mesmo e matei a mim mesmo. Isso é fantástico, né? Mas, ok, pula essa parte. Não, mas é maravilhoso isso. Eu, assim, é o trabalho de ator. Não tem como. É você olhar e entender aquele briefing legal que o diretor dá. Olha, esse aqui é anti-herói, esse aqui é maluquete, esse aqui é doido varrido, como
o Peacemaker, no caso, e tal. Então, assim, muda a chave e tudo mais, e vai para outro canto aí. Acha um outro espaço na sua cabeça em que você desenvolva um anti-herói. E é maravilhoso. É porque eu sei que isso é um maravilhoso. trabalho incrível de ator, mas eu não consigo ver essa Cara, mas virada de chave. É muito por muito triste. tempo, né? É muito triste, eu acho, a vida de um ator que passa a vida inteira fazendo o mesmo personagem em produtos diferentes. Sim. Sabe, em produções diferentes. Aqui ele faz o mocinho, aí depois ele faz o mocinho de novo, faz o mocinho de novo. Não, isso é muito chato. É bom assim, a gente É porque eu ter entendo essas que coisas. a virada de chave, 8 temporadas Oliver Queen, 19 anos de Batman. Então você precisa Sim. ter essa logística para entender. Sim. Agora eu vou virar um peacemaker, um doido E aí varrido. se entrar umas branquelas no meio, você Pois é. pintar as branquelas. Um E Ronan, não que a gente tem- estava conversando Sim. agora do Velozes e Furiosos. É o Roman, né? Roman. Do Velozes e Furiosos, né? É outra chave. outra Aí chave. já vira o carioca. Eu para fazer o Roman dos Velozes e Furiosos, aquele negão careca, né? Doido. Dos Velozes e Furiosos que eu faço, Roman Pierce? Exato. Roman Pierce? Dos Velozes e Furiosos, eu fui pra outro lugar. Eu falei, cara, esse cara tem mó jeito de carioca. Então ele fala, qual é, malandro, não sei o que, tal, sou escolar, não sei o que. Conhece assento ejetável? É o botãozinho do capeta. Vai pra outro lugar da cabeça, né? É por isso que eu acho que eu gosto de tanto lidar com gente, porque com cada um, hoje o Hércules falou uma expressão, qual foi a expressão que você usou, Hércules? Acho que foi vice? Vice não, vice Viesse? viesse. Aí eu já pego isso, vou lembrar pro Frank, por exemplo, de One Piece. Tu viesse aqui fazer isso, foi? Entende? Esse é o barato, você lidar com pessoas e ficar sempre atento, assim, às expressões, às nuances desse Brasil gigantesco que a gente pode imprimir na dublagem. Quer dizer que na próxima vez que eu escutar o Frank Cara, dizendo pode ter viesse, certeza. eu vou pensar, fui eu que dei um insight pra mim. Me lembre, se eu esquecer, por favor, me lembre. Cara, me lembre. Viesse, Duda, bote aí, cara. Tu viesse aqui pra isso, foi? Pode ter certeza. Não, mas é sério, gente. Tô falando sério, é super sério. Tu viesse aqui pra isso, foi? Sensacional. Tem que ser, Não cara. vai dormir hoje. Não vou sair dizendo pra todo mundo. Ele disse ficar de mim. Pô. Ele disse ficar de mim. Foi influência minha. Mas é mesmo. Porque eu converso com as pessoas, começo com os malandros de rua. Tipo, Rio de Janeiro, outro dia o cara falou uma que eu achei estranho, né? Meu irmão, e Rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Isso é genial. Genial demais. E Rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Isso é fantástico. Afinal de contas, ele já colocou o próprio nome dele, que aí eu já vou entrar nessa cena aqui. Nossa senhora. Ele colocou o próprio nome dele, o famoso Pastel do Duda. Pastel do Duda. Pastel do E Duda. aí, rapaziada, beleza? Vamos contar essa história, porque essa história é muito cara, boa. então, que foi fazendo O Batman, o Batman Lego Batman, né? E aí, lá pelas tantas, a gente ensaiando, a gente corta o filme por pedaços, né? A gente vai fazendo pedacinho por pedacinho do filme. E aí, lá pelas tantas, tem um momento do Batman Lego que eu falo, vai-te embora, que já é uma expressão engraçada, né? Vai-te embora e tal. Vai lá pra Gotham City, pra barraquinha do Duda, comer pastel de queijo e caldo de cana. E eu falei isso brincando. Vai-te embora e tal. Aí, o Briggs, que dirigiu, e a Márcia, que era a supervisora do filme, da Warner, Curtiram, né? curtiram. Não, bota isso. Falei, vocês estão doidos? Vai dar, a gente vai ser despedido por causa disso. E aí ficou o Batman Lego dizendo, vai-te embora pro Rio comer pastel e caldo de cana na barraquinha do Duda. Então, significa dizer que em Gotham City tem uma barraquinha do Duda Que vende pastel. e o caldo de cana, que tem muito a ver com esse, inclusive. É verdade. Falei, meu Deus, a gente vai ser mandado embora. E foi embora, tá lá no filme. Sensacional, sensacional. Eu tava vendo hoje o trailer de Passagem, porque ontem ele trouxe toda essa nostalgia e hoje eu fui ver o trailer no trânsito Tu viu? caótico daqui. Vi o trailer do filme, né? Aí aquela cena do Batman acordando. Maravilhoso, Aquele cara. filme é incrível, cara. É, Maravilhoso. como é que é? 8 anos também. Aí, ó, muito, né?
E ainda o pessoal lembra do filme. E o Coringa dizendo pra ele, porque eu sou o seu arqui-inimigo, o Mark Simões fazendo isso. Não, o meu arqui-inimigo é o Batman. Eu acho legal a cena que ele sempre tá com o capacete do Batman em casa, ele de cueca, máscara. É sensacional. Cara, Quer dizer que basicamente na versão Lego não existe o Bruce Wayne, né? É só o é só o Batman. Batman. Não, tem o Bruce Wayne. Ele vai, frequenta os eventos e tal, tem o Bruce Wayne, com o Mas dentro cabelinho de do casa- lado. Mas dentro de casa ele De fica casa, mais. Tanto é que o Alfred diz assim, você precisa procurar um psicólogo. Cara, o desenho é muito- muito debochado. muito- Eles estão entrando na caverna, aí Homem de Ferro é chato. É a senha pra caverna, pra Bate-Caverna abrir. Tem uns troços muito doidos. Como assim, gente? bom. É muito bom. E o Lego Batman, eu acho que marca uma geração, até a gente puxando pelo lado do Batman em si. Porque, como você mesmo falou, né, 19 anos dublando o Batman. Sim. E trazer o Lego Batman em uma outra vertente, em Outra uma coisa. outra parada. Outro público também, né? Totalmente, totalmente. É aquele negócio de virar a chave do ator. Isso, né? Porque o Lego Batman você tinha ali total liberdade para brincar, né? Aí fica muito legal, né? Porque a direção foi do Briggs, do querido Briggs, meu amigo querido. Beijo, Briggs. Né? A supervisão da Márcia também. Esqueci o sobrenome da Márcia. O legal é que você pega um público infantil, mas você acaba atingindo o público adulto. Sim. Total. Porque não tem, esses filmes são muito bem pensados assim também, porque é o pai que leva a criança não vai sozinha pro cinema, não é? Uhum. Então, assim, tem que ser alguma coisa que prenda a atenção do pai também. Principalmente Porque porque é Lego e é Batman. Duas coisas que marcaram assim, a geração. Tem que fazer, tem que prender a atenção do pai também. Eu acho muito legal, muito bem pensado. Então, você vê piadas assim, muito, muito bacanas. Eu fiz outro desenho há pouco tempo. Não vou lembrar agora. Também tinha muita música para adulto. Não vou lembrar agora. Eu sou horroroso para lembrar das O coisas. Batman em si, o Batman, a animação. Sim. Como foi essa questão do legado para você? Então, cara, esse negócio é uma história. A gente era da Herbert Richards. Eu entrei na Herbert Richards em 1995. Aliás, no mesmo mês, no mesmo ano que eu entrei na TV Colosso, fazendo da Globo, né? Fazendo voz original para a TV Colosso, ou seja, botava a voz nos bonecos, depois vinha a dublagem e botava a voz em cima. Eu entrei na Herbert nessa época. Tempos depois, eu já tinha saído, voltei para a Herbert e tal, e eu estava no pátio da Herbert e alguém me chamou para fazer um teste. Um rapaz que trabalhava lá me chamou para fazer um teste. E eu falei, vamos lá, teste, vamos fazer. Quando eu entrei dentro do estúdio, eu me toquei que era teste para o Batman, eu não sabia. Então, assim, eu fui apanhado, não foi que me ligaram para fazer um teste para o Batman, que o Duda Ribeiro tem super a ver com a voz do Batman. Não. O Batman deu uma renovada, o querido Márcio Seixas, que marcou a época no Batman, né? Até hoje, maravilhoso, por quem eu tenho um carinho profundo. Acho que já não estava mais na Herbert, o Batman deu uma renovada, e aí tentaram vozes novas. E eu fiz um teste, mas assim, aquele cara que tá no... Vem aqui pra ver qual é. Eu fiz, confesso, cara, eu fiz meio de qualquer jeito. Assim, tipo, vocês não vão ganhar mesmo? Vocês estão brincando. Ou eu vou fazer o Batman. E eu tinha bem menos grave do que eu tenho hoje. Então, assim, fiz o teste. Ganhei. E é engraçado você falar essa questão do Márcio, porque a história é muito parecida. Como o Márcio Como ele ganhou- fez? Como ele ganhou o É personagem do mesmo? Batman. Eu não sei como ele ganhou, por Ele exemplo. estava no estúdio da Herbert também, aí ia lançar brevemente no SBT, aí chamaram ele, Márcio, vem aqui. Vem aqui. Aí ele pegou e disse, tá, qual personagem? Quando colocou na tela que ele viu que era o Batman, ele disse, não pode ser. E foi igualzinho Olha isso, você. cara. Foi É igualzinho. mesmo? Eu entrevistei ele num evento que produzi lá em São Paulo, e ele foi o Eu convidado ainda de quero honra. bater com o Márcio Seixas esse papo sobre o Batman. Foi porque, assim, igualzinho, igual, é mesmo? como você falou. marca a época, né, cara? Marca a minha vida. Eu cheguei em casa Não, assim, teve a bênção, pra pedir a bênção a ele, porque cara, não teve passou, porque- né, por ele. pra Acho que ele já chegar não você, né? estava mais na Herbert Richards, entendi, né? entendi. Eu fui diretor da Herbert de 2000 a 2010, 2009, por aí, até a Herbert fechar. Mas eu não tinha... Acho que a gente não tinha contato Acho necessariamente. que depois ele foi pra São Paulo, alguma coisa assim. não foi? sei. Sinceramente, não sei. É porque Hoje- um Batman que marcou muito uma Nossa, tá geração. louco. Marcou Uma minha voz, infância. e a voz maravilhosa. Marcou muito minha infância.
um grave extraordinário e tal. E eu muito preocupado com esse negócio, entende? É. Como é que eu faço esse grave? De onde eu tiro essa voz? E a responsa? E a responsa. E foi o que a gente disse antes, eu me senti confortável para fazer o Batman. Se é que eu posso usar essa palavra até hoje, hein? Confortável. Mas eu digo que depois de 10 anos fazendo o Batman, assim, sempre entrei, sem brincadeira, pessoal, sempre entrei assim com muita reverência para fazer o Batman, sempre assim, querendo achar o melhor do grave, porque assim, não é só botar a voz grave, você tem que interpretar. Você tem que interpretar, entende? Afinal de contas, não é qualquer herói, é o Batman. Vocês estão É o Batman. entendendo o nível? Esses convidados que a gente quer aqui na mesa. Mas é verdade, É assim. pura verdade. O lógico que é Batman, verdade. pra mim, a infância, ele sempre fez muito sentido. Eu sempre fui muito crítico. Então, assim, um herói que ele tem os seus poderes, porque ele investe, pra mim, desde criança, fez muito mais sentido. Nossa, Duda, sou seu fã. Entendeu? O cara, assim, por que ele é o cara? Ah, porque ele botou grana na parada e treinou pra chegar Veja- Porque ele tem o preparo. Não, O Mas preparo é o isso- poder dele. não, mas peraí, Mas calma. isso- Aí a gente entrou Mas numa ele seara investiu. muito boa. Porque os pais dele morrem, certo? Em Gotham, e ele é milionário. Ele poderia dizer, pega aí, eu vou comprar uma ilha E vou ficar lá de ficar bobeira. lá. Exato. Aí ele faz, não, eu não quero vou que a ralar. população aconteça a Gotham mesma sofre. coisa que aconteceu com meus pais. E ele fica para defender a cidade de Gotham sem poder nenhum, mas como você falou, com preparo muito e o conhecimento. Isso é que me de encanta Gotham. no Batman. Pô, isso eu sou louco Assim, por causa na disso. boa, gente, vou falar uma coisa que eu nunca falei. Superman. Eu, assim, legal. Mas assim, o cara que... Isso pro meu pensamento de criança, tá? O cara que botava o óculos e que não era reconhecido me irritava profundamente. Eu acho que irritou muita criança. Falamos isso no React. Falamos sobre isso no isso? React. Falei, não faz E sentido. eu fui Mas, assim, massacrado por isso. eu tinha 4 anos de idade, sei lá. Falei, não faz sentido. Essa Como é que ninguém óculos. reconhece ele, né? Não é só o óculos, é a postura. Não. Mas é a mesma cara. É a minha cara, é isso. Eu ficava Óbvio assim, que é revoltado. isso. Falei, não é possível. É só um óculos. Isso como criança, né? Não, mas até hoje. Até eu, hoje, velho, sim. eu fico puto com isso também. O óculos ninguém reconhece. Não, eu acho que, especialmente Não. no caso do Henry Cavill. Não, mas tem uma explicação. Diz que tem uma explicação pra botar o óculos. Sim. Qual é a Tem- explicação? Tipo, tem mais de uma, né? Deixa eu ver. Teve... A principal realmente Ah. envolve questão do comportamento, como o Duda falou. Ah, Porque, Duda- por exemplo, Entendi. isso realmente dá pra notar no primeiro trailer do Superman. Você vê ele agindo como Superman, ele tá muito mais altivo, assim, peito estufado, confiante realmente, enquanto ele, como Clark Kent, o cabelo tá um pouquinho mais bagunçado, Agora, corta ele pra tá tudo cá. tímido assim. Eu altivo. Ninguém me reconhece. Eu entendo, mas imagina, por exemplo. Mas imagina, por exemplo. Explica isso pra um garoto de 5 anos. É difícil de Obrigado, entender. né? Mas Muda aí agora. Muda aí, cara. Vai deixar de ser. Deixa eu Outro ser. cara. Caraca, eu tô chegando. Duvido que você me reconheça. Não é o Duda Ribeiro, né? É o Duda. Super Duda. Mas eu tinha 5 anos, eu ficava em crise. Eu falei, não dá, gente. Não, é difícil engolir. Eu também acho. Desculpa aí, Briggs. Mas é isso, eu acho que ainda pela parte ocidental, pra mim é o herói mais encantador por essa área. Enquanto nos quadrinhos, e foi muito engraçado quando eu fui entrevistar Felipe Maia, aí eu falei assim, Felipe, eu adorei sua dublagem como o Charada, que ele dublou com a máscara mesmo e tal, mesmo não Eu gostando, não sabia disso. ele dublou com a máscara, dizendo, aí eu disse, mesmo não gostando muito do filme do Robert Pattinson. Aí os comentários eram assim, parei no odiei o filme do Robert Pattinson, não sabe nada do Batman, babá, lascou agora. Tem uma tatuagem do Batman, amo Batman, li Batman quando pequeno, o desenho do Batman engoli, adorava, e Eu os caras fui- achando que por eu um fui comentário. entrevistado pelo Wendell, né? Uhum. Wendell Bezerra, e tava falando sobre o filme do Robert Pattinson. E ele, apesar de ter dublado o Robert Pattinson, perguntou se eu não achava que teria de ser eu, alguma coisa assim. Eu falei, não tá louco. Porque tem que respeitar Como o Robert ator. Pattinson, não. Tem que respeitar o ator, né? Se foi ele que fazia, ele dublava o Robert Pattinson, e acho que cumpriu seu papel, é isso. Como o Robert Pattinson, acho que só vai É não isso. encaixaria Não, tanto, mas não. como se fosse
o cara que tá cotado, né, nesse novo universo de James Gunn, aliás, eu não sei quem é. é do The Reacher, aquele grandão, né? Me ajuda Ah, aí. sim, eu lembro. É The Ele não Reacher? tá confirmado aí. Não, tá cotado, né? Ah, Então, é aquele rumores. grandão? Tá Grandão. alguma coisa Rich assim no Sua nome dele. voz Eu nem sei encaixaria. quem dubla. Eu também Não não. sei se é Marcelo Garcia. Mas sua voz encaixaria sendo o Batman ali, seria Total. legal. Porque é parrudo realmente como Um cara é o guarda-roupa de duas portas, Isso. né? É um John Cena. Pronto, o Velozes e Furiosos 10, Jason Sim. Momoa. Aí tem um cara que diz que é amigo de Vin Diesel, mas na verdade ele tá como amor. com Momoa Sim. como inimigo. Pô, eu super sou a favor, então Sim. já vamos Total. fazer um abaixo assinado pra Duda fazer um Batman no live action. Eu queria muito fazer o Batman no live action. Mas veja, uma coisa que Eu você queria tem que entender, que a gente é profeta. É mesmo? Porque Vocês a têm gente o dom entre- profético? A gente entrevistou... Rafa, É mesmo? profeta demais, pô. Rafa. É, Uma mas na vez- época não era pelo Mochila, foi eu que Não, fui entrevistar o Wendel. Aí eu perguntei, O Wendel Wendel, teve aqui? Teve. não no Mochila, Não. eu tava lá em São Paulo, na Ah, época que sim, eu morei em sim, São sim. Paulo. Aí eu fiz assim, Wendel, qual personagem você não dublou que você gostaria de dublar? Aí ele falou, Homem-Aranha. Ele falou Homem-Aranha? Ele falou Homem-Aranha. Passa-se agora o universo do Homem-Aranha, Sim. aquele multiverso Sim, que é o sim, do... não se chama Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? A animação. Ele dubla um dos Homem-Aranhas. Olha que Da legal. hora. Então E- vai que estamos aqui, já Tá você é o Batman. Recebo! Não, realmente, Rafa, ele é profético. Lá vem uma Ele é piadinha de muito... velho. Não, pô. Não, Lá você vem. tá ficando paranoico com as minhas piadas. Não é isso que eu ia falar, não. Não, eu só ia dizer, uma vez Rafa disse, vai ter 10 pragas no Egito, né? Que teve Vai ter o quê? 10 pragas no Egito. 10 pragas do Egito. Ele falou, Ele é rolou. pré-Moisés, é isso? Exato. Naquela época. É do meu tempo. Eu junto com a irmã dele. Mentira. Que bobagem. Vai agora, o Fraga. Eu tô realmente deixando meu amigo paranoico com essas piadas. Vai devagar. Quando eu ligo pra ele, ele já vem. E aí, tá fazendo o quê? Pintando a burro preste? Falando dessa questão assim de mudar oriental, ocidental, tem alguma pergunta mais de oriental? Tenho várias, na Oxe, imagina se eu sou uma pessoa... Eu vou puxar um pouquinho Que de daqui a sardinha pouco a pra mim, produção imagina bate ali se- pra puxar ele. Imagina isso aí tem. Eu sou uma pessoa que gosta um pouquinho de anime, né? Dá pra se dizer. Sim, Pouquinho, assim, pouquinho. Pois é, pouquinho. Então, é uma mídia que, inclusive, eu tô sempre tentando converter outras pessoas a ver anime. É uma coisa absurda. Mas anime é uma coisa que tem uma linguagem própria que é muito diferente do Ocidente. Então, por exemplo, é um tipo de mídia que é tão diferente que eu me pergunto se na parte de dublagem você também sente a diferença na hora que você vai compor, por exemplo, a voz de algum personagem, a construção Sim. dele, no caso. É diferente? É diferente, mas a gente se acostumou de alguma forma a trazer para essa ocidentalidade, Aham. entende? Eu sempre tenho na cabeça que eu tenho que aproximar isso de uma linguagem brasileira, Total. por exemplo, entende? Esse é sempre meu norte. Obviamente que, por exemplo, em coisas de época, por exemplo, você há de respeitar, embora você possa fazer referência à época brasileira do produto. Mas você sempre tem que lembrar que dublagem é um trabalho de adaptação, Total. entende? Então, se é o Frank de One Piece, se é o Kurama de Yu Yu Hakusho, eu tenho em mente que eu estou falando para o Brasil. Oh, que massa. Sensacional. Então, Ou assim, seja, é como falo mesmo, na versão brasileira. Exatamente. Não a dublagem. eu tenho que levar isso muito a sério. Total. Com todo respeito, e por vezes as pessoas não gostam, eu entendo Ah, que mesmo? não gosta, tem muita gente que É mesmo. já me disse, eu não gosto porque ele não... Oh, obrigado, Duda. O cara nunca falaria isso no original. Obrigado, Dudinha. O cara nunca falaria isso no original. Mas acontece que se esse cara estivesse no Brasil, talvez ele falasse. Sim. Total. Muito provavelmente ele falasse. E para ficar mais palatável para O produto mais vendável, né, o nesse caso. produto mais vendável para quem está assistindo no Brasil, é necessário que se faça. Eu acho também que isso nem se aplica tanto a essa questão do pessoal tentar impor barreira, vamos dizer assim, e não gostar dessa brasilidade. Eu não acho que se aplica a One Piece, principalmente porque o protagonista,
o Luffy, o autor já disse que seria brasileiro se fosse no mundo da gente. Ele disse isso. Ele já disse Olha isso. isso. Então, tipo, não tem por que você ter essa picuinha, realmente. Não tem como. Ainda sobre One Piece, eu imagino que você, como dublador, você entre em contato com muitos tipos de obras. E você acabe não se restringindo tanto a, tá, eu só gosto de filme, eu só gosto de série. Não, também Não tem como. acaba vendo tudo. É. Então, realmente, como é a sua relação com anime? O que você gosta de ver, se você gosta? Eu tenho mais a relação com o Yu Yu Hakusho, né? Com o Yu Yu Hakusho e com o One Piece. Ah, Porque eu gosto de ver aquilo que eu tô fazendo. Assim, porque eu sou muito crítico, né? ah, Então eu preciso ver o que eu tô fazendo e às vezes acho muito ruim. Às vezes acho, cara, isso tá uma bosta. Poderia ter feito muito melhor isso, tal, não sei o quê. Né? Guardo pra mim, mas já pra ir pro estúdio, Já vai lembrando. tipo assim, cara, preciso melhorar isso. Já teve filme que eu achei que tava falando muito baixo. ah. Eu tô falando muito baixo. Esse cara merece mais tridente, mais coisa e tudo mais. Então já fui com essa consciência de assistir, mas muito por isso, tá? Preciso ser sincero. Mas muito por isso. Por causa da autocrítica. Total. Por causa da autocrítica. Porque. Tem muita gente que diz que nem assiste, né? Os dubladores. Não, mas eu vejo por causa. Não, vou ser sincero, não vejo tudo. Não é o tipo de produto que eu vou assistir quando. Eu sempre vejo alguma coisinha antes de dormir. Não é a coisa que eu ponho para ver antes de dormir, Ah. mas faço para fazer a checagem. Sim. Assim, deixa eu ver se tá direito, deixa eu ver se esse negócio tá bem feito. Né? Algumas séries agora que eu fiz, estou na Netflix, por exemplo, deixa eu ver se tá direito. 4 Estações é uma série que eu fiz que tá na Netflix agora, deixa eu ver se tá direito. Dirigi aquela série Adolescência, que deu Sim, um muito falaço, boa, não, muito boa. eu que dirigi a dublagem, por Nossa. exemplo. É um negócio que eu boto para ver assim, deixa eu ver se minha direção tá decente. Legal. Preciso ver isso como espectador. Ou seja, difícil. Duda Ribeiro, consumidor de muita Consumidor. cultura Eu pop. Total. consumo. Eu consumo. Legal, que legal. Duda. Eu consumo. A gente vê streaming, pelo menos. Eu brinco com a minha mulher, fala, a gente morto de sono, né? Aí fala assim, vamos ver 10 minutos de série? Porque é botar, dar uma olhadinha e dormir, né? Eu acho também absurdo essa questão do quanto você impactou mais de uma geração de pessoas que viram anime. Porque, por exemplo, One Piece, Naruto, Bleach, essa é uma leva que já veio mais pra cá. E o Yu Yu Hakusho é de antes dessa época. Foi a época que impactou junto ali de Dragon Ball, para que anime começasse a ser mais 97, popular. 97. Para que começasse a ser mais popular aqui no Ocidente, que foi o que abriu portas para One Piece vir, Naruto vir. Então, tipo, boa parte do trabalho que você fez em Yu Yu Hakusho serviu para o público brasileiro abraçar mais essas Abraçar obras. mais. E depois vem One Piece, que é simplesmente o maior quadrinho japonês já feito. Sim. Inclusive, tem até tem uma pesquisa, eu vou trazer agora dados pouco precisos, tá? Mas eu lembro que teve uma pesquisa... Poucos precisam. Porra, beleza. muito tempo atrás. Dados, Então, eu abri aqui, já peguei um pãozinho com Mas fala, né, fica à chocolate. vontade. Muito obrigado, tá? tipo, teve uma pesquisa já dizendo que One Piece seria a terceira obra em quadrinhos Tem mais na país. maior já feita da história, só perdendo para o Superman e o Batman. A diferença é que o Superman e Batman foram escritos e desenhados por várias pessoas ao longo das décadas, tipo, são coisas de muitas décadas de vida, e One Piece é muito mais recente. É desenhado e escrito por produção uma é pessoa muito maior, só. né? Exatamente. E principalmente é escrito e desenhado por uma pessoa Uma pessoa só, só. fazendo de maneira ininterrupta há sabe-se lá quanto tempo. Por isso que Então- ainda tem tanto fã, né? Exatamente. Então é uma obra que tem um porquê, tem ter essa quantidade tão imensa de fãs. E que não Então- necessariamente tem que ser hater também. Não. Porque a galera que gosta, respeitar, né? E quem não gosta, Pô, isso é total. outro barco. Então, você tinha alguma noção de onde você estava pisando quando entrou no projeto? Não. Principalmente porque, como o Duda falou, né? Antes de a gente entrar na seara de One Piece, pega um personagem como Batman, pega um outro como Arrow, e você vai nessas nuances, pô, eu acho que não pode pensar em, agora porque é um anime, eu não tenho que virar essa chave. Aí é que ele tem que virar mesmo essa chave, né? E eu não conhecia o One Piece. Olha aí. E Batman, com 4 anos, ele tava puto com o Superman.
Tá vendo? É isso. Mas aí eu corto daqui, né? Duda Ribeiro, hater do Superman. Jamais faremos isso com você, Dudu. Jamais. Meu Deus, Marcelo, imagina. já prepara, Marcelo. Imagina. Não, mas eu não conhecia. É Eu conhecia isso. a obra. Quando eu conheci, e aí tomei a dimensão do que é o One Piece. Cara, isso é muito maior do que eu estava pensando. Imagino que seja muito doido, realmente. Muito maior do que eu estava pensando. E é absolutamente gratificante fazer aquele negócio. Absolutamente gratificante fazer o Frank. E saber que você tem também um emprego garantido por sabe sei lá quanto tempo, né? Porque One Piece é imenso. Ninguém sabe quando é que vai acabar. Eu só queria fazer ele só para trabalhar. Só faço One Piece. Liga a câmera, tá fazendo isso. Antes do pessoal vir matar a gente aqui, que 4 horas é o painel de Duda Ribeiro. Aproveita que ainda tem mais uma dúvida, vai, manda aí a tua. Não, foi 4h30? Ah, então tranquilíssimo. Vamos ficar aqui de boa. Gente, já são 10 para as 4. Já temos mais pelo menos 20 minutos. Não, eu queria. A sua ainda é de anime? Não, isso aí. Então, o que eu acho, Duda, que pega muito, e a gente sabe que você é primo de Marco Ribeiro, mas isso não é demérito ou mérito nenhum pelo seu trabalho, que é incrível, sensacional, e todos nós somos fãs, mas beijo pro meu amigo Marco Ribeiro. A família Ribeiro está dominando o mercado de dublagem? Como Imagina. assim? Imagine que a gente já escutou isso sério. Você viu que minha entonação foi de zoeira, né? Obviamente. Claro. Mas a família toda, assim, já. Sim, porque o Marco filho, Marco é sobrinho. empresário. O tio que deu a oportunidade pra gente na dublagem era empresário, hoje mora nos Estados Unidos, é empresário lá nos Estados Unidos. E aí vem a outra geração, né, de primos. Eu tenho muitos primos que hoje trabalham com dublagem, com mixagem, como operadores de áudio, e nossos filhos são dubladores. Eu tenho 2 filhos que são dubladores, o Pedro e a Vivi, né, e são diretores de dublagem. Hoje estão na Sinergia, lá no Rio. Tem uma filha, a mais velha, é tradutora de dublagem. O Heitor está com 7 anos, já estou falando para ele ver a vida para começar a ganhar dinheiro. Pra sair da Vamos, dublagem. moleque. Vamos ganhar dinheiro. Vamos encher esse cofrinho aí. Encher esse cofrinho. Sacanagem. Vai caçar Ele se saindo pela tangente. Vai procurar um jovem aprendiz de dublagem. Então, assim, tem... Mas existe um grupo no WhatsApp, Os Não. Ribeiros do Grupo. Não, senão seria insuportável. A gente só ia falar de dublagem ao invés de falar de família. Mas tem o Marquinhos Ribeiro, tem o Renanzinho, que é filho dele, do Marco, né? É um amor, né? Nosso querido, que é casado com uma dubladora também, Sim. que é a Camilinha. Que foram criados juntos, na verdade, né? Na nossa igreja. E aí é isso. Eu fico imaginando o jantar de Natal Não, na casa cara, dos Ribeiros. engraçado. Aí senta assim, tá o Batman falando com o Homem de Ferro, engraçado. aí tem outros personagens na mesa. O Isso é Renanzinho incrível. fazendo o Tartaruga Tartaruga Ninja, Ninja. que eu fiz, por exemplo. O Marco fez, eu fiz, depois o Renan fez. Nós 3 fizemos o Rafael, por exemplo. Você também foi o Eu Rafael? fiz o Rafael. Caraca. Porque o Marco, eu substituí ele, que a gente faz um tipo muito parecido, tudo assim, né? E aí, cara, não sei o quê. Tal. Aí o Marco fazia, aí ele saiu da empresa e aí eu substituí ele, fazendo o mesmo tipo. Que legal, que Fazendo legal. bem E muito. o Renan E o fez o Renanzinho Rafa depois. no live action também. Que entrou o Cifenamel Trazendo o personagem. fazendo live action. Rocket, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Pô, que legal, que legal. É Casey, não? Casey, né? É Casey. Alguma assim, é isso. Só da máscara de hockey, né? Isso. É por isso que eu falei ok. Só por causa da máscara. Da máscara. É isso. Eu fico imaginando como deve ser chato ter essa família do lado. É curioso. Quando eu estiver no Rio, eu vou chamar vocês para você e Marco Ribeiro. Aí eu vou dizer assim, tô com o Batman e o Homem de Ferro na mesma mesa. Sim. E os pais, a mãe dos meus filhos também é dubladora, a Fernanda Crispim. Eita, caramba, verdade. Que fez a Fiona, por exemplo, Aham. do Shrek, né? Que legal, que legal. Já pensou? É muito louco. É muito louco. Sensacional, mas não foi uma crítica não, pelo amor de Deus. Não, eu sei que não.
Pode falar mal à vontade. Logo eu, que na hora que ele fez, quando a gente tava aqui em off, ele fez o Batman lá, quando pegamos no aeroporto. Duda teve um ataque, Dudinha. Dudinha, chama de Dudinha. Dudinha teve um ataque quando foi o Arrow, ela quase desmaia assim. Aí quando ele falou o Batman, eu... Então não tem como jamais falar mal. Manda aí. Então, O papo tá tão legal que por mim a gente foi aqui, pô. Aqui, Olha o franguinho aqui, Cara, pô. ainda mais que esse negocinho aqui. Outback, muito obrigado, hein, Gente, Outback. acabei de comer, mas nossa, que é bom demais. Acabei de almoçar, mas é bom demais. agora, a minha pergunta é só porque tu tava reclamando que eu tava falando um pouco. Me acompanha por Tá essa. vendo, Dudinha? Lascou agora. Me acompanha agora ao longo dessa pergunta. Veja bem. Quando a gente Ih, vai veio uma ver filosofia algum... gigantesca. Não, 3 calma. horas de filosofia. Agora eu acho que eu criei uma expectativa muito alta, né? Pô, tá todo mundo assim. Subiu. Agora Tem minha atenção. Presta atenção, silêncio no auditório. Aí quando chega na hora da pergunta, você tá gostando da comida? Não, calma, vamos chegar lá. Veja bem, quando a gente vai no cinema, Sim. a gente tá consumindo aquele produto da maneira que ele foi projetado pra gente consumir, correto? Quando você tá na posição de dublador, você acaba tendo contato com parte do enredo de alguma coisa, sem que você tá consumindo de fato aquele produto do jeito que ele foi projetado para consumir. O consumidor final, me refiro. Sim. Entende? Eu faço parte da obra. Exatamente. Então, por exemplo, imagina você ser um fã de alguma coisa, tipo, tá esperando por uma continuação, de repente a continuação vem e te chamam para participar do projeto. Aí você acaba, tipo, sendo o fã que tá recebendo informação privilegiada de uma coisa, Sim. mas não da maneira que ela foi projetada para você consumir. Sim. Então, por exemplo, você considera isso uma maldição, saber dessas informações antes da história, ou bênção? Privilégio? Total. Benção. Nossa, que ótimo ouvir essa resposta. Eu vi, uma vez eu fiz na época da pandemia, eu fiz muita live. Eu nunca respondi essa pergunta, por exemplo. Eu fiz uma live com um dublador que jamais, né, vem ao caso, mas eu criei uma expectativa muito grande, porque, pô, iria fazer com ele topou, aceitou e tal. Aí eu perguntei, pô, como foi dublar tal personagem, né? Aí ele respondeu dizendo que foi um CU. É mesmo? Aí eu falei, mas minha aparência foi assim, ó. Eu desci assim. Aí ele falou que ele só viu a boca, ele não viu, não viu o rosto e tal. Mas aí, pô, eu fiquei assim, tá, tudo bem, mas e depois quando você vê a obra no cinema? Ah, não assisti a obra. Não o quê? Não assistiu a obra no cinema. Então, me frustra esse tipo de coisa. E essa pergunta é sensacional, porque logo em seguida eu entrevistei outro dublador que fez parte do mesmo universo do filme, e ele veio, foi maravilhoso, porque mesmo não podendo ver, porque era cheio de segredo o filme, mas depois eu fui no cinema, vi, o filme é sensacional, é fantástico. Cara, eu acho um privilégio. Em que situação isso já aconteceu antes? Com o Batman. Batman. Você imagina, ver o Batman quando pequeno, né, naquele filme que pô, não sei o que, e depois tá botando voz, ainda que nas animações, mas botando voz naquilo. Cara, eu cheguei em casa, eu lembro eu contando pro meu filho, Pedro Crispim, que é dublador, que é diretor de dublagem, e eu contando pro Pedro, cara, eu sou a voz do Batman. Ele, entendi, vou brincar. Né? Mas eu tava muito feliz. Por quê? Porque fazia parte da minha história. Sim. E agora eu estava fazendo parte, tendo a oportunidade de contar aquela história. Uau! Tá gravando aqui ainda, tá? Tá gravando. Tá tudo Alô, escuro, alô. gente. Então, encerramos aqui, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Vou comer pra caraca. Vamos comer aqui. Agora é hora. Já tá gravando ainda? Tá gravando, Ai, gente, essa é a nossa vez. Gente, Aqui é a escola da lanterna. é porque é o Senhor das Trevas, gente. Vocês não estão entendendo. Sim ou não, pô. Boa! Isso foi tudo pensado, Culpa cara. essa, aqui é Batman, porra! Muito bom, muito bom. Foi Chegar, tudo chegar na planejado. versão final, corta a luz já voltando e Duda não vai estar aqui. Tá? E a comida no Outback também. Aí a gente para assim, caramba, igualzinho no filme. Esconde, Duda. Vou jogar uma fumacinha. Muito bom. Deixa eu ver. Cara, se esse corte não entrar,
Eu saio do projeto. Tem que entrar. Se esse corte não entrar, velho, não é possível. Maravilhoso. Maravilhoso. Nunca pode ser tão real. E ele falando, Se tivesse planejado, não ia não ser saía, tão bom. não saía. Não Tudo ia dar. roteirizado, não ia ser tão bom. Muito bom. E o Batman, eu cheguei, aí falei pro meu filho, hoje um aviso, o filho não mostrou, a treva. Tá louco. Ai, que ótimo. E estamos aqui, né? Estamos aqui, é isso aí. Não, mas eu acho muito importante isso, assim, porque os próprios atores de Hollywood, né, o Chris Pratt, que faz o Guardiões da Galáxia, falam que o filho não tá nem aí pro personagem dele. Sim. E o filho dele gosta, acho que é do Homem de Ferro, Homem-Aranha, mas não tá nem aí. Então é o tipo da coisa que, pô, ele ama o Guardiões da Galáxia, porque vai marcar pra ele. Não tem como. Marcou agora a vida dele. Eu acho que pra dublador também é muito isso. Cara, não tem como. Essas coisas marcam a vida. Total. Não tem como. Amanhã eu sei que eu posso deixar de fazer o Batman de hoje para amanhã. Sei que, sei lá, por algum motivo, ainda que remoto, eu posso deixar de fazer o Frank, por exemplo. Mas marcou. Não tem como. Sei que amanhã pode vir o outro filme das Branquelas, eu não fazê-lo, mas marcou. Não tem problema. E o que é mais impressionante é que mesmo que não faça, mas os fãs... Ah, vai dar uma grita enorme. Exato. Por exemplo, agora teve o Batman, eu até te falei, né? O Batman Ninja. Ninja. Que você dublou a primeira Teve o temporada. primeiro e o segundo. Primeiro O cara é um filme amigo muito competente, o Ricardo Juarez e tudo mais. Mas não fui eu. Que coisa esquisita, porque não foi eu, não. Não foi o elenco do O primeiro elenco filme. todo. Trocaram o elenco todo do primeiro filme. Eu não sei, eu acho que... E tem várias referências, né? Porque a gente tem o Batman ali naquela série do Batman pai, o Superman, Batman filho e o Superman filho, vai né? ter agora de novo. E todo mundo já tem essa referência muito Sim. forte. Essa tua pergunta foi Eu sensacional, não mano. sei o que... Foi elaborado agora mesmo? Não, ele Não, vem não, pensando não, nisso há 2 não, meses. Já vinha pensando, né? E foi Pelo menos uns 10 anos causou que eu tô um pensando nisso daí. alvoroço aqui, mas Ele todo tá mundo... pensando nisso agora. É tese do mestrado dele. Mas essa foi boa mesmo, porque se você parar para pensar, e eu até brinquei uma vez com o Marco Ribeiro, assim, Marco, o que é que mais te pedem para falar? Eu sou um homem de ferro ou você não é um brinquedo? Não tem como. Vai ter o 5º filme do Toy Story agora. O Wilson, né? Wilson! Pois é. Mas assim, não tem como mais eu ver um Homem de Ferro e dizer, não é Marco Ribeiro. Então não tem. mais. É como fazer uma nova série agora do Arrow, trazer todo o elenco de volta e não ser totalmente estranho. Olha lá. Mas pelo amor de Deus, o que a gente está dizendo não é desmerecendo os outros dubladores, Nada. de jeito nenhum. É os fãs que estão ali acostumados com aquela voz. Né? Nunca. Por exemplo, eu tenho certeza que... Eu não vi, mas o Ricardo Juarez ficou fantástico no Batman. Eu Não vi o tenho trailer. dúvida disso. Eu vi o trailer. Você viu o trailer, Ele né? ficou bom. Ficou ótimo. Isso é o Wolverine, né? Foi o Wolverine que pegou no... Cara, eu fiz teste. Foi mesmo? Não pro Wolverine, mas eu fiz teste do óculos, como é que é o nome dele? Ciclope? Pro Ciclope. Eu falei, se eu ganhar um Ciclope, eu posso morrer em paz. É o personagem que você queria? Não é o personagem que eu queria, mas é muito emblemático, né? Ciclope é muito emblemático. Aí fiz o teste, mas assim, quem ganhou um cara super competente também, Fernando Lopes. Meu amigo querido, que ganhou também, arrebentou. Foi bom demais. Aí eu fiz o vilão. Fiz o vilão da série. Na animação. Da animação. Da animação. X-Men 97. 97. Né? Fiz Eu o- devia ter vindo com a camisa da X-Men 97, tá vendo que Assim, você eu tem? eu Mas não lembro o- o nome do vilão, lembra? Eu vi a série, eu vi a primeira temporada. Aí eu lembro que tem um vilão lá que é até Mauro Horta que dubla, mas aí depois entra você como outro vilão, não é Como isso? outro vilão. É isso. Muito Muito bacana. bacana. Muito bacana. Mas imagina, pô, aí eu falei, cara, eu posso morrer em paz na dublagem. Mas assim, tem. Aí puxando pro lado do Duda Ribeiro, né? Tirando a parte do dublador. Que Duda Ribeiro gosta de assistir. Duda Ribeiro gosta de assistir dramas. É mesmo? Eu acho. Eu sou muito ligado a relações, né? Temos um Duda Ribeiro dorameiro, então. Porque assim, eu também sou pastor. Entendi. Dorameiro é Dona Isabel só tem um filho muito debochado. Não, mas assim, não digo desse.
Não, então, mas dramas é maioria Dorama. dorama. Mas eu gosto de assistir histórias verídicas, contos épicos, Sim. documentários e tudo mais. É o que eu consumo mesmo, de fato. Eu sou pastor também. Então, assim, eu lido muito com... Eu tenho muita relação com o humano, né? Com as pessoas. Então, assim, conhecer pessoas e histórias me fascina. Assim, não se... tipo, hoje, acordei em Recife, que hoje abro a janela e falo, cara, o que tem lá fora de tanto de gente para eu conhecer que pode ser muito bacana. Que legal. E é sério isso, não é personagem meu, não. Eu adoro conversar com o cara do Uber, com o cara, sabe, da faxina de não sei da onde e tudo mais, porque aí eu vou brincando assim, cara, que bacana. Olha pelo que ela tá passando, não tá reclamando da vida. Olha que coisa louca, ela também tem um filho doente, ele não sei o que, tá nessa guerra aí e tal, não sei o que. Isso me fascina muito. Então, assim, o chão da vida mesmo, ele me faz muito bem. E é uma experiência que eu levo para, inclusive, falar na nossa comunidade de fé, né? Para comunicar do público e tudo mais. Histórias de verdade, né? Que legal, que E de legal. personagem chega aos que eu faço. Mas, Esse é o mas, Duda de verdade. mas aí, no caso, essa parte, assim, de tipo, como você falou, os filhos, né, a esposa, sair desse universo de dublagem para você é um pouco mais difícil. Como assim? E tipo assim, vamos pro cinema, vamos, não aguento, vamos pro cinema. Já teve coisa. Eu lembro de uma vez. Eu lembro da vez que eu fiz um filme e que eu tinha que falar sobre aquele filme. Tinha que dar entrevista, só que eu não posso falar, senão vai pegar muito mal. Aí a supervisora do filme disse assim, Duda, você viu o filme? Eu falei, não vi. Aí ela, você tem que ver. Por que eu tenho que ver? Porque tem 5 canais querendo dar entrevista e a gente está liberando para você dar entrevista. Eu falei, tá bom. Ela, vou te mandar os convites. Eu falei, não precisa não, tem um cineminha aqui do lado. Eu vou lá, Eu vou lá e vejo com a minha mulher. Cara, entrei no cinema, dormi. Imagina. Aí minha mulher assim, acorda, que você tem que falar sobre isso. Eu falei, depois se vê conta. Porque tem coisa que não me pega. Tem coisa que simplesmente não me pega. Eu passei por uma Se não situação. me pega, eu durmo. Eu passei por uma situação quase igual, mas um pouquinho diferente. Tipo, eu fazia cobertura de Premiere. Cara, é muito. Cala a boca. Cala a boca. Cala a Pode boca. zoar. Ele já ia fazer uma piada de velho. Pode zoar. Eu ia fazer uma piada de velho. Aí. Não, agora eu já comecei, eu nem ia fazer, mas agora eu tô... Vá. Teve uma Premiere que Rafa, ele chegou aqui falando, pô. Aliás, ele chegou aqui nostálgico Eu falando. cheguei nostálgico. Nesse dia que eu assisti esse filme, na Premiere, mudou minha vida, que foi Psicose, no lançamento. Nossa, o cara... Foi a irmã dele tava com lá. Filmezinho web, né? Tranquilo. Óbvio que é mentira. Eu tenho uma para contar também, que foi extraordinária. É só, você é o convidado, pode contar, obviamente. A gente quer ouvir as Gente, suas eu histórias. tô no Reaper, Overwatch. Que fala tudo, sei o que, mata todo mundo, estripa todo mundo e tal. Vou eu fazer um evento e chega um rapaz perto de mim e diz, eu preciso te agradecer. Falei, por que e tal? Ele, porque você me ajudou a sair da depressão. Hoje eu tenho até uma namorada, ele mostrou uma mocinha muito bonita do lado dele. Com a faca no canto. E eu fiquei olhando e falei, é mesmo? Como? Tô eu aqui pensando, Oliver Queen, Batman, Reaper, Overwatch. Aí eu dei um passo para trás. Eu falei, esse maluco vai me enfiar uma faca. Um assassino sanguinário ajuda o cara a sair de uma depressão? Preocupado, né? E aí a esposa dele assim, né? É. Bora! Entra no carro. Gente, que loucura. Tu imagina, é a dublagem indo aonde você não pensa que vai, né? É o seu trabalho indo aonde você não pensa que vai. Nessa parte que você falou de pessoas, obviamente que é muito importante, mas a gente também tem que saber onde a gente está pisando. Não interrompe agora não. O que eu vou falar da piada. Eu fui para uma premiere de um filme nacional. E eu estava muito cansado. Exausto. Aí eu disse assim, fiz a sessão de fotos, né, da premiere, tudo. E disse, não vou ficar para ver o filme. Aí... Olha, que interesse, né? Vou ver a premiere, não vou ver o filme. Não, fui trabalhar. Entendi. Né? Não precisa ver o filme.
atrasou 1 hora, porque tinha elenco, diretora, babá. Imagina, quando tem talent, né, entrevista rolando, tudo é muito mais cansativo, né? E eu tava na produção. Aí a produtora saiu, né? Aí isso tinha uma senhorinha assim de canto. Aí chegou um cara do cinema e fez, pô, Rafa, pô, mandou bem, parabéns aí, produção massa e tal, não sei o que, pô, valeu, obrigado. Aí vai ficar pra ver o filme, eu digo, pô, vou nada, velho. Filme sobre uma coisa oriental, era sobre tipo geishas e não sei o que, babá. E, pô, velho, tô tão cansado, na moral, não vou conseguir nem raciocinar. Se eu entrar, eu vou pra dormir no filme. Corta pra produtora saindo e essa senhorinha Senhorinha. ainda lá. Aí, opa, Rafael, muito obrigado, tal, não sei o que, você arrasou como sempre e tal. Ó, tá aqui alguns convites lá pra você ver depois, etc. Eu disse que eu ia embora, fui bem Sim. honesto, não Ah, gosto você de mentir. Eu falou que- falei que ia embora. Sim. Ah, mas antes de você ir embora, deixa eu chamar aqui a produtora do filme. Era a senhorinha que tava no canto. Não. Aí eu disse, opa, muito prazer. Então, realmente eu tenho que ir, porque eu tô muito cansado, tô aqui desde 6 horas, será 11 horas da noite e tal. Oh, my. Aí pegou e foi embora. Cuidado com o que fala, com quem fala, você não sabe com quem tá. Eu lembrei de um amigo meu que foi gravar numa emissora conhecida e falou, pô, que texto de bosta, cara. Olha só, aí ele leu a frase pro amigo ator. Texto de bosta, olha só, quem diz essa porcaria, cara? Foi minha filha que escreveu. Apenas Vamos a tomar um vez. café? A saída, né? A Vamos saída. tomar um café? Tá louco, tá louco. É esse tipo de coisa que a gente, né, acha que Enfrenta. não acontece, mas aí tem que Mas sair super na... acontece. Exato. Hoje vira uma boa história pra Sim, contar, né? pra gente contar. É isso. Hércules, daqui a pouco realmente agora vão apagar a luz só daqui do estúdio. Pra mandar a gente embora. Chega de papo furado. Mas queria agradecer demais, Duda, assim, de verdade. Eu que agradeço. A gente tem um carinho muito grande pela dublagem, a gente respeita muito. Acho que, como o Hércules falou, marca uma geração muito importante. E não só isso, né? Saber que nosso país tem tanto essa questão da educação ser tão falha, né? Pessoas que não têm a leitura, né? Então acho que a dublagem vem não só por um diletantismo, assim, por algo que, nossa, é bonitinho, não. É porque ajuda milhares de pessoas a ter a oportunidade de ver uma obra, né? Então, Cumpre um papel social. Né? Exato. A gente cumpre um papel social também. total. A dublagem tem isso. E vamos dizer não a IA, por exemplo, Total. né, que está tentando, que de alguma forma, eu acho que em alguma medida será impossível Sim. detê-la. Né? Diz a estudos estrangeiros, por exemplo, que a IA vai atingir pelo menos 40% das profissões, direto ou indiretamente. Foi até o próprio vice-presidente do Google que Sim, falou isso sim. também. Mas a gente tá aí. A gente quer fazer de verdade com os seres humanos, enquanto derem oportunidade pra gente. Então, dublagem viva, sempre. Sensacional. Muito obrigado, Duda, pela oportunidade desse bate-papo maravilhoso. Acho que Foi não muito só bom. a gente, mas todo mundo do estúdio está aqui maravilhado com sua presença. Obrigado pelo Agradecer carinho. Isso foi muito. legal. Hércules, Eu queria realmente também dizer que é uma honra ter você aqui. É muito gratificante você acompanhar várias obras ao longo da sua vida e de repente Sim. estar frente a frente com aquela voz que tanto impactou você durante a infância, a adolescência. É muito prazeroso e dá também aquela gratificação de você saber que está no lugar certo na hora certa. sim. Então, obrigado mais uma vez. Pô, eu que agradeço. Além da constatação de que de fato eu estou ficando velho, é ótimo. Tirando isso. É porque ele ama dizer que os outros são velhos. Não, é porque eu Matar, sou velho. velho. Eu vou processar Velho você. velho e calvo. Opa! processar ele Tá por salvo, mal. hein? Ele disse que ele tava velho. Mas tá eu salvo. sou velho. Ah, Nem fez 30 anos, cara. não, mas Mas- você tem 36. Tava mentindo, você tem 29. Mentiroso, safado. Quem mente dizendo que tem 36. Gente, a gente tem enfim, a gente gosta muito que nossos convidados deixem uma mensagem no final para os nossos mochileiros e caso o pessoal tenha chegado até aqui, possa escrever essa frase, né, um personagem, enfim, o que você quiser para encerrar o Uma vídeo. frase? Uma frase, para quem chegou até aqui, a gente vê que realmente chegou, botar nos comentários aí, vim,
assistir até o final porque colocou essa frase no tá. comentário. Uma frase. Espero que tenha mais. Espero que esteja mais ajudando do que atrapalhando. Olha aí, Eu sensacional. espero que esteja mais ajudando a vida dos outros do que atrapalhando. Exatamente. Eu quero que as pessoas, através de mim, através da arte, através da fé que eu professo, através de tudo, espero que, de fato, eu esteja mais ajudando do que atrapalhando. Sensacional. Gente, então é isso. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui nesse programa mais do que especial com o nosso querido amigo Duda Ribeiro. Queria agradecer também aos nossos parceiros. Então, agradecer mais uma vez aqui ao nosso querido Outback, que mandou aqui o lanchinho. Vou até mandar aqui para a turma lanchar agora. Sei que a produção está de olho aí o tempo todo. Agradecer também muito a Kindart, né, 3D, que Kidan está fazendo assim, uma obra incrível. Então, Kidan, nosso querido amigo Kidris, né, que está fazendo cada obra uma mais linda que a outra. E também a Livraria Jaqueira. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Coloca aqui no comentário a frase que nosso querido amigo Duda falou e divulga o canal, porque a gente precisa muito desse apoio. Tá bom? Valeu, turma. Então, hoje eu vou terminar diferente. Em vez de dar uma saudação, uma salva de palmas para o nosso amigo Duda Ribeiro.